Olá, pessoal. Boa noite. Eu me chamo professor Gustavo Aragão Cardoso. Eu sou professor de linguagens do Colégio Estadual Barão de Mauá, certo? Hoje teremos aqui, nessa oportunidade, uma aula pública, em que falaremos sobre o tema do racismo, uma triste realidade brasileira em pleno século XXI. Nesse momento, eu dou início, à nossa transmissão, mas eu devo esperar um pouquinho para que as pessoas vão chegando aos pouquinhos e que a gente, de fato, inicie o bate-papo acerca desse tema que é tão emergencial e tão importante para todos nós. Agradeço demais a presença de cada um de vocês aqui hoje. É uma alegria, uma felicidade, uma honra poder representar toda a coletividade do Colégio Barão de Mauá e dizer a todos que esse de fato é um tema muito de grande repercussão, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E que eu tenho certeza absoluta que vocês, assim como eu, consideram um tema extremamente pertinente, importante de ser refletido, de ser discutido na sociedade atual, né? Então eu vou deixar que vocês entrem mais um pouquinho. Agradeço demais a presença de vocês, que vocês vão chegando aí. É sempre muito importante contar com o calor humano de vocês. Agradeço todos os likes, os coraçõezinhos e dizer que é uma alegria, uma honra para mim poder estar aqui representando neste ato a disciplina de atividades integradoras do Colégio Estadual Barão de Mauá e a professora Simone, né, que é minha companheira, minha parceiraça, é uma professora que integrou esse projeto aí junto comigo, dessa aula pública. Né? Espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem ao máximo possível esse momento de bate-papo, tá bom? Não saiam daí, fiquem com a gente até o final, tem muita coisa bacana para a gente poder discutir até lá. E vamos nessa. Eu vou iniciar, como o nosso horário ainda não chegou às 18 horas, eu vou dar mais um tempinho aí para que vocês possam ir chegando com tranquilidade, já agradecendo a cada um de vocês por terem tirado esse tempinho, né? Para poder estar aqui com a gente nesse bate-papo, que vai ser um bate-papo, espero, muito produtivo, extremamente reflexivo acerca de uma série de questões que estão assolando o mundo afora há séculos, né? O racismo não é algo pontual, não é algo que acontece apenas hoje, na atualidade, não é algo que já vem acontecendo no Brasil e no mundo inteiro há muitos séculos, há milênios. Então, eu espero que vocês gostem do debate, de tudo que a gente preparou de conhecimento e de conteúdo para trazer para vocês nessa noite. E agradeço demais pela presença de vocês e pela companhia. Espero que vocês possam participar, espero que vocês possam fazer colocações também, que possam tirar dúvidas. A gente está aqui à disposição para contribuir com essas reflexões acerca de uma temática tão importante e tão atual como é a questão do racismo estrutural no Brasil. Né? Bem, a nossa live de hoje está prevista para as 18 horas. Eu entrei um pouquinho mais cedo mesmo, para quem está entrando agora. Eu entrei um pouquinho mais cedo para poder esperar a galera ir entrando, né? O pessoal ir chegando para a gente poder fazer a nossa live acontecer de fato. Vou também aguardar o nosso convidado especial, que é o professor Dr. Gésio José dos Santos, um professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Sergipe, professor da pós-graduação também em Ciências Ambientais pela UFES. Agradeço a presença de todos vocês, indistintamente, o meu abraço afetuoso, caloroso a todos vocês, uma saudade imensa que a gente está sentindo de vocês. Espero que todos vocês, alunos meus ou alunos nossos, todos do Barão, que estejam bem, com saúde, que estejam se cuidando nesse momento, né?
E esse momento é um momento de fato de grande reflexão para todos nós, né? Esse momento de isolamento, de distanciamento social, onde o uso da máscara se torna importante, onde lavar as mãos é cada vez mais importante, galera, de 20 em 20 minutos, de 30 em 30 minutos, sempre que houver aí um acesso a uma localidade pública, lavar as mãos com água e sabão é uma das melhores medidas para a gente se proteger contra esse coronavírus aí, para que a gente possa também fazer com que esse isolamento social acabe rápido. A gente precisa se cuidar, se proteger, ficar em casa, né? Eu sei que às vezes não é tão simples ficar em casa, eu sei que às vezes é algo de fato muito difícil, mas é algo necessário hoje, né? Para que a gente possa se proteger e proteger aquelas pessoas que a gente ama. E aí a galera tá chegando, agradeço demais a cada um de vocês por estarem aqui, espero que vocês nos acompanhem até o final da live. E agora eu vou introduzir o conteúdo aí da nossa discussão, aproveitando e respeitando todos aqueles que foram pontuais, né? E chegaram aí aqui na nossa live. Lembrando que a live tem aí no máximo 1 hora de duração. O tema é extremamente amplo, né? Apesar de haver um recorte acerca do racismo, mas é um tema palpitante, é um tema em que quando a gente começa a discutir vão surgindo várias situações na nossa cabeça, na nossa lembrança, na nossa memória, e a coisa vai se alongando, vai se alongando, vai se alongando. Mas a gente vai tentar ser o mais pontual possível dentro da proposta, tá bom? Agradeço demais a parceria da professora Simone, de Atividades Integradoras, que junto comigo bolou essas aulas, né? Sobre o racismo. O nosso próximo tema é sobre liberdade de expressão, e logo na sequência virá a questão de fake news e o discurso de ódio na internet, e a gente vai sempre abordar na disciplina de atividades integradoras temas da atualidade que são extremamente pertinentes, emergenciais, que sejam discutidos e refletidos no intuito de despertar a consciência em vocês. Então, hoje, nesse momento, eu dou por iniciada a nossa live, cujo tema é Racismo, uma triste realidade brasileira em pleno século XXI. Agradeço a todos vocês que vieram para essa aula pública e esperamos ter outras aulas e cada vez com temas palpitantes e necessários de serem refletidos por todos nós na sociedade em que vivemos, né? Hoje nós teremos a presença especialíssima do professor Dr. Genésio José dos Santos, professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Sergipe, professor de mestrado profissional em ensino de ciências ambientais pela UFES. E, bem, eu gostaria de começar esse momento especialíssimo com vocês aí do outro lado com algumas citações. Eu já começo assim, ó, com as citações. Aproveitem aí os meus alunos, principalmente os nossos alunos aí de atividades integradoras, das terceiras séries do ensino médio, aproveitem para fazer algumas anotações. Vou trazer alguns dados estatísticos extremamente atuais, vou trazer citações de autoridades, sugestões de filmes, sugestões de livros, vou trazer algumas considerações acerca do racismo no Brasil e no mundo. Então, aproveitem para tomar nota daquilo que vocês julgarem importante, tá? E vamos aproveitar esse momento para discutir sobre esse tema tão importante. Eu começo aqui com um pensamento, uma frase do Martin Luther King, que diz assim: a discriminação dos negros está presente em cada momento das suas vidas, para lembrá-los que a inferioridade é uma mentira, que só aceita como verdadeira a sociedade que os domina. Esse é um pensamento de Martin Luther King. Eu gostaria também de falar um outro pensamento do Nelson Mandela. E ele disse assim: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar também, né? Essa é uma frase de Nelson Mandela.
Se você fizer um levantamento aí no Google, vocês vão encontrar vários pensadores, várias frases muito interessantes que podem servir de citação de autoridade na elaboração de um texto dissertativo ou argumentativo. Por exemplo, pode servir como um repertório sociocultural. De antemão, eu já vou pedindo desculpas a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Não dá para ler todas as mensagens que vocês vão mandando aqui, até porque a gente tem aí um assunto para discutir, para debater, mas eu estou aqui observando tudo que vocês vão mandando, as palminhas, os coraçõezinhos, e vou agradecendo aí já de antemão, tá bom? Todo o carinho e atenção de vocês. Então, eu inicio essa live de hoje com esses dois pensamentos, do Nelson Mandela e do Martin Luther King, né? Bem, o que é que motiva essa live, né? O que foi que motivou a gente a construir essa aula diferenciada e torná-la aberta, né? Na verdade, vale ressaltar, antes de tudo, e aí eu vou trazer um conceitozinho sobre racismo e sobre o preconceito, o que seria o racismo, né? O racismo nada mais é do que a denominação da discriminação, do preconceito, seja direta ou indiretamente, contra indivíduos ou grupos, por causa de sua etnia ou de sua cor, né? É importante ressaltar que o preconceito é uma forma de conceito, ou juízo formulado sem qualquer conhecimento prévio, né, do assunto tratado, enquanto a discriminação é o ato de separar, excluir ou diferenciar pessoas ou objetos. Portanto, o pré-conceito é um conceito prévio, sem muito conhecimento ou sem um conhecimento mais aprofundado acerca do assunto ou do que quer que seja, tá? Então, aí eu trago nesse início duas palavrinhas que são essenciais para o entendimento de todo o resto da discussão e do bate-papo que teremos com o professor Genésio. O racismo é a denominação da discriminação e do preconceito, seja direta ou indiretamente, contra indivíduos ou por causa da sua origem ou por causa da sua cor. E o preconceito é um juízo de valor que eu emito ou profiro de forma prévia, sem um conhecimento mais aprofundado acerca do assunto tratado. E aí a gente tem uma outra palavrinha, que é a palavra discriminação, que é o ato de separar, de excluir, de diferenciar pessoas ou objetos, e que traz um tom pejorativo de menosprezo, né? Então, essas três palavrinhas aí abrem a nossa discussão. Dado o atual contexto, né, em que vivemos, consideramos o tema extremamente pertinente e significativo, refletir sobre a questão do racismo estrutural profundamente enraizado em nossa sociedade e todas as formas de violência contra os negros em nosso país é algo extremamente emergencial, né? E aí eu vou comprovar o porquê de ser tão emergencial assim. O racismo no Brasil é uma realidade triste e cruel que só perpetua desigualdades, histórias que devem ser combatidas todos os dias. Aí vocês poderiam dizer, professor, mas o senhor não é negro, não sentiu a dor de um negro, né? Tal qual um negro. Com certeza não. Não senti a dor, mesma intensidade, com a mesma força e de forma marcante, né? E profunda, como um negro brasileiro ou no mundo inteiro ele sente quando ele é desrespeitado, menosprezado, vilipendiado na sua intimidade, na sua integridade moral, social, física, não é? De fato não, mas eu como um homem mestiço porque no Brasil, e aí eu quero frisar a vocês, não existem brancos, não é? Todos nós somos resultados de um processo de miscigenação muito profundo e que fundou-se lá com aquelas três etnias, né, que todo mundo fala ou conhece, mas que não parou ali, que não foi estanque,
né? Somos o resultado de uma mescla profunda de etnias e de povos e que formaram essa maravilha, essa pluralidade étnica, cultural que resulta no povo brasileiro, né? Então, embora os negros sejam a maioria da população brasileira, e aí eu vou trazer um dado, são 117 milhões de negros contra 92 milhões de não negros no Brasil. 117 milhões de negros. E, consequentemente, do mercado de trabalho em que 53,8% da população ocupada é negra. Eles ainda ocupam os cargos com menor qualificação, infelizmente, e menor remuneração. Esta desigualdade é verificada até mesmo nos postos de trabalho com o mesmo nível de escolaridade. Então vejamos o quão eles são marcadamente presentes na nossa sociedade e o quanto eles são, de certo modo, relegados a subfunções ou a funções subalternas, o que é, de fato, um absurdo em um país em que a maior parte da população é negra ou descendente de negros, né? Segundo o estudo, em São Paulo, os negros têm salários cerca de 44% menores que os profissionais não negros no estado de São Paulo. Embora o índice aqui seja maior, a disparidade existe em todos os estados brasileiros. E a situação se agrava ainda mais quando olhamos a situação das mulheres negras, que são duplamente discriminadas. Para se ter uma ideia, uma mulher negra precisa trabalhar 46 minutos a mais para ganhar o mesmo que uma mulher não negra do mesmo nível de escolaridade. A disparidade é ainda maior. A mulher precisa trabalhar 46 minutos a mais para ganhar o mesmo, e o homem precisa trabalhar 55 minutos a mais para ganhar o mesmo que um homem não negro, na mesma condição, na mesma posição ou no mesmo nível de escolaridade. São por essas e por outras razões que nós trazemos à lume essa discussão, em forma de um bate-papo espontâneo, aberto a público com a finalidade de promover reflexões importantes no intuito de despertar consciências adormecidas. Porque consciente todos nós somos, mas por vezes essas consciências estão adormecidas e é preciso que a gente reflita, que a gente se provoque a refletir sobre determinadas questões para que a gente comece de fato a repensar determinadas condutas ou até mesmo comportamentos sociais. Ainda eu vou trazer um outro dado, antes mesmo de chamar o nosso convidado especial. 132 anos, já temos 132 anos desde a abolição da escravatura. Mas o Brasil ainda está longe de ser uma democracia em termos raciais. As marcas da exploração, que durou aí mais de 3 séculos, e a falta de políticas públicas de reparação em números suficientes estão refletidas nos baixos índices de bem-estar da maioria da população, composta por pretos e pardos. Uma fatia que corresponde a aproximadamente 55,8% dos brasileiros, se comparada à média da população e aos brancos, segundo o El País Brasil, certo? No Brasil do século XXI, os dados vão retratar a maior taxa de analfabetismo, os menores salários e a maioria das mortes violentas entre pretos e pardos, que revelam o abismo social entre negros e não negros no Brasil. O Brasil já tinha, em 2019, pasmem, né? Em 2019, a maioria da população é composta por pretos e pardos, mas é justamente esse grupo que continua tendo a maior taxa de analfabetismo, os menores salários e sofre com o maior índice de violência e o desemprego, né? A desigualdade em relação à população não negra começa desde o nascimento, já que a mortalidade entre crianças negras relegadas a uma condição social menos favorecida e pardas no Brasil
é bastante superior à da população dita branca, né, da mesma idade. Então, gente, são inúmeros os dados que eu poderia trazer aqui e que, na verdade, justificam a necessidade de se refletir sobre um tema tão importante para a nossa sociedade. O Wesley Costa bota aqui: as pessoas brancas precisam reconhecer os seus privilégios e saber que pode ajudar no combate. Não é preciso somente não ser racista, é preciso ser antirracista. Mas o antirracismo, essa palavra aí tão defendida pela Djamila Ribeiro, né, uma filósofa mestra pela Unicamp, eu vou falar já já sobre ela também, um pouquinho mais adiante, ela não se configura ou não se concretiza, não se materializa apenas na palavra. Ela precisa, essa atitude antirracista, ela precisa se materializar na conduta, no comportamento social, no dia a dia, né? Então, a forma como a gente lida com o racismo, e às vezes a gente acaba sendo até racista, né? Sem nem se dar conta de estar sendo. Então as vítimas, e aí eu vou trazer mais um dadozinho antes de chamar o nosso convidado, Djamila é de fato maravilhosa, eu também sou um fã da obra de Djamila, da inteligência dela e das contribuições que ela tem dado aí à sociedade brasileira. As vítimas da polícia brasileira, né? Gente, a gente tem visto aí nos últimos dias em vários noticiários quantos negros têm sido alvo de abordagens policiais de forma tão truculenta, né? E de forma injusta. Chega a beirar a injustiça mesmo. E aqui eu trago dados sobre o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi veiculado no ano de 2019, mas que é algo muito recente e muito atual também. Porque as vítimas da polícia brasileira são homens, a maior parte das vítimas, 99% das vítimas. E desses 99%, 75% são negros. E desses 75%, desses 99%, 78% são jovens. Então o jovem negro no Brasil, ele torna-se um alvo fácil da violência em todos os setores da sociedade. Então isso são dados não inventados por mim, mas são dados trazidos de acordo com o que foi apresentado pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública no ano de 2019. Este ano, por exemplo, o índice de violência contra o negro revela que a cada 100 mil negros, 36 são vítimas de homicídio. É um número alarmante, né? Já o índice para os não negros revela que a cada 100 mil não negros, 15,2 são vítimas de homicídio. Veja, cai pela metade a população negra como sendo alvo ou vítima do homicídio. 76% dos negros brasileiros estão desempregados, ou, melhor dizendo, 76% dos desempregados são negros no Brasil, né? Entre os 10% mais ricos no Brasil, apenas 4,8% de negros e 15,9% de brancos, né? A expectativa do negro de vida, por exemplo, é 71 anos e 77. Já os não negros dela, a presença dos negros no nível superior, 37,4%. Lembrando que a nossa sociedade é marcadamente negra, né? Ela tem em sua maioria negros. E 66,6% considerando estudantes entre não negros, né? Entre 18 e 24 anos. Ou seja, a gente percebe aí que cai praticamente pela metade o acesso ao nível superior de pessoas negras no Brasil. Gente, isso é um reflexo do que a gente vai chamar de um racismo estrutural, onde as relações de poder impedem o acesso a essas pessoas negras de se desenvolverem, de evoluírem socialmente. Isso acontece não só no ensino,
mas em todas as instituições, em todos os setores da nossa sociedade. E ter essa consciência despertada ajuda a minimizar esses efeitos do racismo estrutural no Brasil. Né? Então, a taxa de conclusão do ensino médio, para a gente finalizar, a taxa de conclusão do ensino médio, em proporção de pessoas de 20 a 22 anos que concluíram esse ensino médio, tá? Deste grupo era de 61,8%, enquanto a dos não negros era de 76,8%. Ou seja, ainda a taxa e o índice de conclusão de nível médio é muito mais baixo aqueles que são negros daqueles que são considerados não negros. E aí se incluem outros, né, outras etnias. Aí a gente fala dos negros, mas a gente fala também dos pardos ou mestiços, né? E das minorias, todas que nós sabemos que existem em nosso país. A Maria Zenaide coloca aqui que só uma boa educação com foco para qualquer tipo de intolerância poderá mudar essa mentalidade racista e preconceituosa dos brasileiros. De fato, a educação é o grande aliado, né, nesse processo de inclusão, mas também de equiparação racial e social em nosso país. Enquanto a educação for desrespeitada, menosprezada pelo setor público ou pela sociedade, enquanto a educação não for abraçada como algo essencial ao desenvolvimento do nosso país, de fato, a coisa vai se tornando cada vez mais difícil, né? E aí tem o Wesley Costa que coloca aqui uma citação do Silvio de Almeida, muito boa essa citação, porque eu vou trazer o Silvio de Almeida depois, né, que fala sobre a questão do racismo estrutural. Tem um livro essencial sobre o racismo estrutural, é sobre ele mesmo que eu vou falar mais adiante, quando a gente for trazer o repertório sociocultural. Eu gostaria de saber se o nosso convidado especial, o Dr. Genésio, já se encontra na sala, na discussão. Professor Genésio, se o senhor já se encontra, dê um tchauzinho aí para mim, sinalize que está aqui junto comigo. Ah, já o vejo aqui. Então, vou convidá-lo, tá? E o senhor vai aceitar o nosso bate-papo aqui. Então, agora, nesse momento, eu estou convidando o professor Genésio, né? Ele aí, professor, muito obrigado pela sua presença. É uma satisfação muito grande tê-lo aqui conosco nesse momento tão especial, né? Em que a gente está discutindo um tema tão relevante. Acredito que o senhor, mais do que eu, saiba da importância de discutirmos sobre essa questão, né, que é tão atual e tão importante para que a gente possa refletir em nosso país. O professor Genésio José dos Santos, mais uma vez, para quem entrou agora, é professor aí do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Sergipe, professor do programa de mestrado em Ciências Ambientais da Universidade Federal de Sergipe, e nosso convidado especial. Então, agora eu vou transmitir o turno, a palavra ao professor Genésio, para que ele possa saudá-los e também para que ele possa se apresentar melhor. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pela atenção. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo bem. Estou sim. Você gostaria de saudar todos os participantes, né, desse momento e pretendo dar algumas pequenas contribuições ao debate estabelecido. E agradecer a você, professor, por ter antecipado todas essas estatísticas relacionadas com o ser negro no Brasil. E eu vou elucidar alguns conceitos que é próprio, né, da academia e vou fazer uma associação com algumas questões, inclusive, que foram postas a partir da sua análise dessas estatísticas apresentadas. Eu começo dizendo assim, ser negro no Brasil não é hoje só, não. Historicamente, possui vários significados e esses significados estão ligados à identidade racial
que tem a ancestralidade africana como origem. Daí, por exemplo, quando hoje no Brasil trata-se dessa população, chama-se de afrodescendentes, né? A população de afrodescendentes. É bom lembrar que, academicamente e historicamente, essa denominação não é uma coisa consensual, né? Tem pessoas, inclusive dentro do movimento negro, que não concordam com essa denominação. Mas uma situação é consensual. Essa ancestralidade africana. E quando a gente fala de ancestralidade africana, a gente não está apenas dando ênfase à nossa origem familiar, a gente está falando da origem da humanidade, né? Cientificamente, está comprovado que o ser humano, dentro do seu contexto moderno, como nós estamos hoje, ele surge justamente no continente africano, na área que a gente chama centro-leste do continente africano, na região dos Grandes Lagos. Então, essa ancestralidade, ela se reporta a essa nossa descendência, né? Enquanto seres humanos no formato que a gente tem hoje, ou seja, andando com os dois pés, né? Porque tem toda uma história relacionada com o processo evolutivo do homem. Então, no Brasil hoje, ser negro, essencialmente, é um posicionamento político. É um posicionamento político onde se assume essa identidade racial negra. E aí eu abro um parêntese para diferenciar. Quando você fala de negro, você fala de raça. Quando você fala de preto, você fala de cor. E lá na frente, nós vamos tratar dessa questão conceitual. Quando você trata dessa identidade racial, que é também étnica, a gente vai falar de um conjunto de sentimento, de pertencimento a um grupo racial ou étnico, decorrente da construção social, né, cultural e política. Então, não é algo forjado do nada, é algo construído, né? E a gente diz assim, na academia e fora dela, porque tem muita gente que tem a ciência de tudo isso sem nunca ter entrado numa universidade. E eu falo isso dos meus avós, né? Dos meus pais, que eu considero verdadeiros doutores na arte de ensinar o que a gente tem que aprender com relação a esse pertencimento, né? O meu bisavô, ele foi escravo, eu ainda conheci ele faleceu com 110 anos, e a minha bisavó era cozinheira da Casa Grande, da fazenda do engenho onde nós morávamos. E aí eu digo assim, eu ficava impressionado com o meu bisavô, porque ele sabia de coisas que eu, começando a estudar determinadas questões, não sabia, né? A mesma coisa da minha mãe. Minha mãe já é falecida há 10 anos, mas ela me ensinava coisas que, na minha defesa do mestrado e do doutorado, eu fiz questão de registrar isso. Como eu aprendi coisas da minha mãe, com a minha mãe, principalmente se tratando desse pertencimento, né, a esse contexto étnico-racial. Então, por isso, tem tudo a ver com a história de vida, socialização e educação, e a consciência adquirida diante das prescrições sociais, raciais ou étnicas, sejam elas racistas ou não, de uma determinada cultura. E aí eu estou falando nessa situação porque assumir a identidade racial negra em um país como o Brasil, com esse quadro que você apresentou, professor, é um processo extremamente difícil e doloroso, certo? Considerando que os modelos bons, né, positivos e de sucesso de identidade negra não são muitos e ainda mais pouco divulgados, né?
e o respeito à diferença em meio à diversidade de identidades raciais, étnicas e étnicas ainda existe. Então, é muito difícil. Eu sou professor há 26 anos, 28 anos da Universidade Federal de Sergipe. Já era para estar aposentado, mas tenho me recusado a me aposentar. Mas, assim, a minha entrada na universidade, no departamento de geografia, foi um problema muito sério que eu enfrentei, não pelo fato de não ter competência, porque eu fiz concurso, né? Mas, assim, de aceitação de alguns dos colegas que lá estavam, né? E aí, o que era que acontecia? Quando eu sou alagoano e vim para Sergipe para fazer o mestrado e quando estava terminando o mestrado, fiz o concurso para a universidade, em 1992. Então, o que é que acontece? Quando eu assumi, né, a minha vaga no departamento, eu fui o segundo colocado, cada professor, quem conhece o ambiente da Universidade Federal de Sergipe, os professores nos departamentos, dependendo do departamento, e o meu é privilegiado de geografia, a gente tem 2, 3 professores em cada sala, né? As salas distribuídas no departamento. E na sala que eu fiquei, todo dia que eu chegava de manhã, tinha um bilhetezinho na porta, um bilhete bem miudinho, assim. O que você veio fazer aqui, forasteiro? Tirar o lugar dos sergipanos? Esse questionamento. Eu arrancava o bilhete, rasgava e jogava fora. Depois, neguinho safado, o que é que você está fazendo aqui? Eu fiquei estranhei pelos termos, né, chulas, né, e muito pouco, né, sofisticado, né, dentro de um relevo, de um recado. E isso me assustou no início, mas aí eu fui desenvolvendo o meu trabalho, fui me ambientando com todo mundo e comecei a criar, né, pontes dentro do departamento e fora do departamento. E isso me levou a outras situações que depois eu falo. Então, o que é que acontece? Dentro desse contexto, há uma falta de respeito muito grande a esse caráter diverso da nossa sociedade. E aí o senhor colocou muito bem, o senhor não, você, né, o menino, Isso. você Isso. colocou muito bem esses dados estatísticos e que a gente tem que, historicamente, questionar. Por que será que acontece isso? Né? Alguém colocou a questão das oportunidades, dos privilégios. Né? Por que será que a gente vive dentro de uma sociedade negacionista, né? Que, mesmo se reconhecendo racista, individualmente ninguém se entende como racista ou se aceita como racista? Por que será que isso acontece? Né? É um questionamento. Para fins de estudos demográficos, no Brasil, a atual classificação racial do IBGE é a que é tomada como oficial desde 91. Tal classificação tem como diretriz, essencialmente, o fato da coleta de dados se basear na autodeclaração. E eu estou colocando isso porque é muito interessante a gente prestar atenção. Onde a pessoa escolhe de um rol de 5 itens, né? Branco, preto, pardo, amarelo e indígena. Em qual deles se encaixa? Então, antes de 91, não tinha o critério raça como elemento fundante para um estudo mais detalhado dessa diversidade, dessa pluralidade da população brasileira. E aí, de 91 para cá, passou a ser um critério utilizado. E quando você olha lá os números relacionados com o ser preto, porque no censo não é negro, é preto, né? E mesmo o IBGE chamando de critério racial, né? Aí ele diz assim, o recenseador pergunta, mesmo vendo você, né, preto ou amarelo, pergunta onde é que você se enquadra. E muita gente ainda nega, né? E por conta da identidade, do registro de identidade, o registro civil que as famílias fazem no cartório, aí você é registrado como pardo. E quem é o pardo? Aquele que não é preto, aquele que não é branco, aquele que não é amarelo, aquele que não é índio. Agora, se o IBGE
tratando de cor, eu fico perguntando aos meus alunos que cor é o pardo. Não é? Preste Exato. atenção. Se eu É um tivesse... inclassificável, né? É um inclassificável, como diz o inclassificável. Arnaldo Antunes, né? É. Como eu vou pintar, pedir uma criança para pintar o pardo? Que lápis de cor ele Exato. vai usar? Inclusive, Viu? viu, professor, levando em consideração essa colocação que o senhor acabou de fazer, eu também sou contador de histórias. Escritor de Sim, eu já literatura infantil percebi do pelo Rio, seu né? jeito. Isso, e sou contador de histórias também. E aí, certa feita, conversando com outra contadora amiga minha, que trabalha com crianças da educação infantil, numa determinada prática, ela foi fazer uma atividade em que era de pintura, E aí uma menina negra disse assim, tia, mas qual é a cor de pele igual a minha cor de pele? Aí, de fato, não existe uma cor que seja correspondente à tonalidade da pele, por exemplo, de uma pessoa parda. Vai ser Sim, rosa? Vai ser sim. amarela? Vai ser que Amarelo. cor, né? É. Então, não havia essa correspondência e a criança observou isso de uma forma muito sábia, muito inteligente, né? E Uhum. colocou essa dúvida à professora, né, que tinha feito aquela atividade. Então, parece até que há essa coisa do inclassificável, que o par se propõe em que grupo, em que agrupamento, né? A gente não Sim, consegue uma correspondência, né? Ter uma sim, mas identificação. até como acomodação dentro do controle da organização da sociedade, isso foi permitido, né? E a gente diz assim, essa Uhum. classificação ela é arbitrária. E se você se reportar a 1940, quando pela primeira vez se usou o quesito cor, né? Você vai verificando cor da pele, isso tudo representam ideias forjadas para um processo convencional da convivência em sociedade, né? Então, o que é que se faz? Não, vamos lançar a ideia e ver no que vai dar, e a partir daí a gente trabalha ou não. E a sociedade nossa, de uma forma geral, ela tem uma tendência à acomodação, então isso ficou. Então eu gosto de chamar a atenção das pessoas, prestem atenção a esses dados estatísticos que o IBGE publica, porque quando você vê lá um percentual muito pequeno de pretos, é porque esse ato de aceitar-se como tal, aí eu já botei lá no início, é muito doloroso, é muito difícil. E quem trabalha com a educação sabe quão complexo é tratar dessa questão com os seus alunos em sala de aula, principalmente nas primeiras séries. É muito complicado, porque as referências elas são limitadas, né? Eu peguei no começo do ano, eu rodei Aracaju para comprar uma boneca negra para minha neta mais nova. Minha neta completou um ano e eu queria presentear ela com uma boneca, mas eu queria uma boneca que representasse, né, tivesse a representatividade na cor da família. E foi muito difícil. Eu encontrei uma de E pano. mais uma situação envolvendo criança e contação de histórias, por exemplo, quando a gente vai contar as histórias, em geral, histórias muito sob a perspectiva eurocêntrica ou de Walt Disney, né? Não existem princesas negras, né? E eu acredito que contar histórias em que as princesas são negras é cada vez mais emergencial, em que reis e rainhas também são negros, é muito importante, porque a gente desmistifica essa coisa de que princesa só pode ser branca, de que rainha e rei só podem ser brancos. E Sim, a criança, certa feita numa dinâmica com contação de histórias e criança, a professora contou uma história e convidou uma coleguinha negra para ser a princesa. Então, toda a turma, o grupinho de crianças, olhou, né,
um certo tom de surpresa e estranhamento. Princesa. E eles perguntaram, princesa negra? Né? Como assim, tia? Princesa é branca, do cabelo loiro, entende? Então, trabalhar esses valores, desmistificar essas questões dentro do contexto de sala de aula é cada vez mais importante. O professor tem essa missão no sentido de transmissão desse valor e de desmistificar essa questão étnica, até mesmo nessas questões tão simples, né, tão singelas, mas que profundamente marcam a vida de uma criança, né? E o senhor falou também de algumas expressões e eu me lembrei de algumas expressões e eu até anotei aqui, fazendo a pesquisa para conversar com o senhor. Por exemplo, frases que negros em geral escutam. Por exemplo, mas você tem traços tão finos, né? Tem traços tão finos, não precisa dizer que é negra, nem parece, né? Ou então, ele é um negro muito esforçado, né? Ela é negra, mas é tão bonita, né? O adversativo aí, a conjunção adversativa. Outra expressão que a gente acaba revelando o racismo, mesmo quando você se declara não racista, quando você atribui a uma empregada doméstica ou uma negra a condição de doméstica, no sentido de que ela foi domesticada, né? Para aquela finalidade, né? É uma expressão originada, por exemplo, a dar com pau, né? De onde surgiu essa expressão a dar com pau? E aí, curiosamente, eu encontrei a origem dessa expressão, ela vem dos navios negreiros, né? Muitos dos capturados preferiam morrer a serem escravizados e faziam greve de fome na travessia entre o continente africano e o Brasil. Para obrigá-los a se alimentar, um pau de comer foi criado para jogar angu, sopa e outras comidas pela boca. Então, assim, é uma coisa extraordinariamente aterrorizante, né? Pensar que uma pessoa era alimentada dessa forma, abusiva, né? Por exemplo, negrinho de meia tigela, ou então, né? Essa expressãozinha muito costumeiramente ouvida, os negros que trabalhavam à força nas minas de ouro, nem sempre conseguiam alcançar suas metas, né? E quando isso acontecia, recebiam como punição apenas metade da tigela de comida e ganhavam o apelido de meia tigela, que hoje significa algo sem valor ou medíocre. E tantas outras expressões que a gente encontra e que, de fato, nos revela o quanto o racismo está enraizado profundamente no imaginário popular, né, nos nossos costumes, no nosso linguajar, né? Então, o senhor falou sobre isso e eu acabei me lembrando dessas expressões, né? Por exemplo, tem gente que não refere-se ao negro como negro, mas refere-se como moreno, tentando aliviar ou amenizar a dor de ser negro, não sabendo ele que está sendo ou tendo uma atitude racista, né? Ou então, negra da cor do pecado, né? Atribuindo a cor negra como sendo uma cor do pecado, e aí remete ao mito de Cã, né? Que é algo que está lá no livro de Gênesis, no Antigo Testamento, e que foi extremamente deturpado por pastores e padres delirantes, né? Nos seus discursos e nas suas colocações. Então, eu acho isso extremamente valioso pontuar. Viu, professor? Eu tô rindo não porque a coisa seja interessante, mas e essas situações a gente vai contando na sala de aula. Eu trabalho, estou vendo alguns alunos meus participando da live e saudando a gente. Eu sempre falo dessas questões todas. Eu trabalho com geografia da África desde que eu entrei na universidade e eu tento desmistificar algumas questões. Em 2012, eu tive a oportunidade de visitar 3 países africanos. Visitei Moçambique, África do Sul e o Reino da Suazilândia e consegui absorver algumas questões e associar com o que está posto entre nós hoje. E eu digo sempre assim para as pessoas, nós não conhecemos a nossa história e muito menos a história do povo negro no Brasil, porque ela foi negada a vida toda. A gente vive numa situação colonialista muito forte até hoje.
e a gente precisa inverter esse processo. O Wesley aí mandou um alerta para a questão do colorismo dentro dessa questão racial, porque quando você fala do preto no Brasil, você fala de diversos tons, né? Tem pessoas que têm a melanina mais acentuada, tem pessoas que têm a melanina menos acentuada, mais escuro, menos escuro. E a questão do moreno tem uma relação direta com alguns indivíduos que se negam a ser chamados de branco. Eu vivi isso por muito tempo na minha família, com os meus filhos, hoje com os meus netos. Eu sempre digo a eles, essa questão da raça, do ser preto, do ser negro, não pode ser negada porque está evidente, a gente é isso. Então, como é que você vai negar isso? Agora, para eu convencê-los, eu tenho que ser exemplo para eles. E é o que eu procuro fazer e gostaria de pensar nas pessoas, que as pessoas da raça também estivessem. Inclusive, tem filho meu de Maceió e o irmão meu de Maceió também participando da live aí. E deixa eu adiantar aqui. Então, alguém falou aí a questão da educação, né? Quando fala assim de educação da educação formal, escolar. Como a educação formal, escolar, ela poderia contribuir na desmistificação de tudo isso. Mas a gente se reporta também ao modelo de escola que a gente tem e ao sistema que foi montado historicamente para educar a população brasileira. E eu digo assim, eu conheci muitas pessoas, inclusive da minha família, que não tiveram direito ao estudo porque eram pretos. Né? Lá, os mais antigos. Então, tiveram que trabalhar muito cedo na roça, nos canaviais, para poder sobreviver e não tiveram a oportunidade de trabalhar. Então, essas questões a gente precisa entender. Então, a educação hoje tem sido entendida como um processo de desenvolvimento humano, no geral, teoricamente. E aí, quando a gente se reporta aos PCNs, agora, a base curricular, né, que está sendo a base curricular comum, né, do ensino básico, a gente vai pensar, por exemplo, nos PCNs, a questão da educação está posta da seguinte forma: a educação escolar corresponde a um espaço sociocultural e institucional responsável pelo trato pedagógico do conhecimento e da cultura. Deduz-se, então, que estaríamos trabalhando em solo pacífico, porque é universalista, ou seja, é para todos. E aí eu venho para o que alguém colocou aí. Quando você fala na educação escolar, eu vejo que é onde nós temos os maiores problemas no tratamento dessa questão. É muito complicado, né? Eu digo sempre aos meus alunos, tem alguns deles participando, nunca fale do preto e do ser negro no Brasil, começando pela escravidão negra, né, que aconteceu historicamente no Brasil. A gente não pode começar a falar para as crianças dessa questão racial do negro pela escravidão, porque a criança não vai ter a alegria de ser descendente de preto, né? Tá cortando, Porque professor. Cortou um pouquinho. Tá cortando um pouquinho. Tá cortando um pouquinho. Eu estou tentando aqui captar a mensagem também, que o senhor está transmitindo. Mas vamos ver. Eu tô travando aí também, a minha voz, a minha imagem também trava para o senhor? O meu também. É? Então deve ser a minha internet que não deve estar muito boa. Mas de todo modo, pode continuar. De vez em quando ela oscila. Sim. Então, olha, a Nilma acabam sendo as
discriminatórias. As mais discriminatórias. Essa afirmação pode parecer paradoxal, mas dependendo do discurso e da prática educativa desenvolvida, pode-se incorrer no erro da homogeneização em detrimento do reconhecimento das diferenças. A professora Rosângela, que foi vereadora aqui em Aracaju, eu convidei ela para fazer uma palestra uma vez para os meus alunos, e ela começou falando das diferenças. E ela disse assim: não me venha com essa história de que nós somos iguais, porque nós não somos iguais. Nós somos diferentes, biologicamente, culturalmente, politicamente, fisionomicamente, nós somos diferentes. E eu fiquei assim meio cismado, e quando ela começou a explanar a ideia dela, eu disse, é bem isso mesmo, nós somos diferentes uns dos outros. E por isso devemos respeitar-nos e respeitar o outro. Porque nós somos diferentes uns dos outros e devemos compreender que essa diferença é que constrói uma sociedade mais harmônica, essa sociedade que nós estamos vivendo. Aí, ao localizarmos o conceito e o processo da educação no contexto das coletividades e pessoas negras e da relação dessas com os espaços sociais, torna-se imperativo o debate da educação a serviço da diversidade, né? Tendo como grande desafio a afirmação e a revitalização da autoimagem do povo negro. E aí é uma coisa que a gente precisa trabalhar de forma delicada, mas sem negacionismos, né? A gente precisa compreender essa autoimagem. Eu trabalho na universidade, eu briguei muito, né? Inicialmente eu não compreendia o sistema de cotas como algo interessante para a população negra, porque eu dizia, a gente tem que batalhar, e depois quando eu comecei a absorver a história, ainda na minha adolescência, essa história das oportunidades no Brasil, eu comecei a dizer, não, tem que ter cotas, não para a vida toda, mas tem que ter cotas para dar oportunidade a essas pessoas que são maioria e que têm essas oportunidades negadas. Então, hoje, quando eu me olho, eu tenho um orgulho muito grande, mas eu fico muitas vezes muito preocupado quando eu vou para determinadas atividades e as pessoas fazem questão de dizer, o professor Genésio, olha, ele é doutor, viu? Entendeu? Entenderam vocês que estão me ouvindo? Estão me vendo? Não tem necessidade disso. Por que tem que dizer que eu sou doutor? É naquela ideia que você colocou, professor. Ele é preto, mas é doutor. É estudioso, né? Conseguiu... É esforçado, né? É esforçado. Então, isso, até mesmo na universidade, a gente vê isso muito, muito fortemente, né? Agora, eu digo assim, tem alguns apontamentos que a gente tem que considerar dentro do processo cultural dos pretos, ou dos negros, como queiram entender. A questão das senzalas na história colonial brasileira, mas também lembrando que hoje nós temos as senzalas contemporâneas, instaladas nas cidades, por exemplo, as favelas nas regiões metropolitanas brasileiras e nas cidades de médio porte, são verdadeiras senzalas, onde estão fazendo desse contexto a maior parte da população preta brasileira. Então a gente tem lá nas favelas os quilombos, né? Ó, quanta coisa, história, quantos elementos da nossa cultura advêm lá dos quilombos. Os terreiros de candomblé, de umbanda, né? As irmandades desculpe me interromper, dentro desse processo. Desculpe lhe interromper, mas a nossa live vai cair. Foi assegurada como patrimônio da educação dos povos afro-brasileiros. Então, quando a gente olha, eu particularmente, eu estou sempre, tanto não espiritualmente, mas